no exercício número 7, nós temos os pontos A e B, que são extremidades do diâmetro de uma circunferência, e queremos obter a equação reduzida dessa circunferência. Então, imagina que eu esteja aqui com uma circunferência, tenho o diâmetro dela e o diâmetro dessa circunferência. Numa ponta nós temos o ponto A, na outra ponta o ponto B. O ponto B tem coordenada -2 e -4 no plano cartesiano, e o ponto A tem coordenadas 6 e 2. Para descobrir a equação reduzida, nós precisamos calcular o raio da circunferência, que é metade do diâmetro, e precisamos calcular as posições do centro, que é o ponto médio aqui, o ponto que divide o diâmetro ao meio. Para fazer isso, nós podemos seguir dois caminhos possíveis. Primeiro, podemos calcular o ponto médio, primeiro, né? E depois calcular a distância entre esse ponto médio e o ponto B ou até o ponto A, que esse valor será o raio. Ou podemos calcular, através da fórmula da distância entre dois pontos, o tamanho do diâmetro todo, calcular a metade dele, e o valor dessa metade vai ser o valor do raio. Então eu vou seguir o primeiro método que eu falei. Primeiro, calcular o ponto médio para descobrir as coordenadas do centro. Ponto médio entre A e B, que vai ser o centro aqui. Então, ele vai ter coordenadas 6 mais -2 dividido por 2, a coordenada x dele, e 2 mais -4 dividido por 2 é a coordenada y do ponto médio. Então, coordenada y as coordenadas do ponto médio serão 6 mais -2 vai dar 6 menos 2, que é 4 dividido por 2, 2. Aqui vai dar 2 mais -4, aqui vai dar 6 menos 2. Né? E aqui vai dar 2 menos 4. Então vai dar -2 dividido por 2, que dá -1. As coordenadas do centro aqui, então, são 2 e -1. É o ponto 2 menos 1. Agora, aqui que eu falei que você tem dois caminhos a seguir. Você já sabe qual é o centro, só precisa encontrar o raio. Você pode encontrar o raio calculando a distância entre A e B, através da fórmula da distância entre dois pontos e dividindo por 2, ou calculando diretamente a distância entre o centro e B. Vou calcular logo a distância entre o centro e o ponto B, ou a distância entre o centro e o ponto A. Então, vou chamar o centro de C, ou melhor, nem preciso chamar de C, não importa aqui, vou usar o R de raio mesmo. O raio, então, que é a distância entre C e B, o raio ao quadrado, poderia calcular o raio ao quadrado direto, mas vou calcular o raio primeiro. O raio, ele vai ser igual a raiz de, entre C e B, né, 2 menos -2 ao quadrado, mais, tô aqui, né, entre C e B, -1 menos -4 ao quadrado. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos, lá quando nós estamos estudando pontos. Então o raio, que é essa distância aqui, né, a distância entre esses dois pontos, ele vai ser igual a raiz de 2 menos -2, vai dar 4 ao quadrado, 16. Aqui vai dar 1 menos -4. -1 menos -4, vai dar -1 mais 4, que dá 3 ao quadrado, 9. Então aqui o raio é a raiz de 16 mais 9, que é 25. O raio é igual a 5. Eu nem precisava encontrar que o raio era igual a 5 direto, porque o que eu vou utilizar é o raio ao quadrado. Então eu poderia passar direto a raiz para o outro lado para encontrar o raio ao quadrado, que é o próprio 25. Porque o que ele está querendo no exercício é a equação reduzida. E a equação reduzida ela é x menos a mais y menos b, ambos ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O raio é 5, então o raio ao quadrado é raiz de 25. Era só eu passar a raiz para o outro lado direto. As coordenadas do centro são
2, então x menos 2 ao quadrado, mais y mais 1, porque o y aqui está negativo, que é igual a 25, ou 5 ao quadrado, colocar na forma mais básica.